Olá, pessoal! Bem-vindos! Mais uma live sobre aromaterapia, muito gostoso. Hoje a gente vai ter duas convidadas muito legais que a gente vai falar sobre os óleos essenciais junto com a nutrição e o esporte, né? Então, como que tudo isso vai conversar tudo junto? A gente sabe que os óleos trabalham com todas as lida no dia a dia, né? Eles nos ajudam em várias questões, né? Na respiração, mas eu não quero estender muito aqui não, porque eu quero para a Kelly vir conversar com a gente sobre. ah, eu consegui? Ai meu Deus, eu sou meio ruim nisso. Ai, peraí. Agora a gente consegue. Então, como eu estava falando, hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a nossa amiga Kelly, linda, maravilhosa, esportista, nutricionista, é tudo de bom essa companhia. Obrigada pela. Oi, Tudo bom, amor? boa tarde, Dedéia, boa tarde para todo mundo que está assistindo. É uma alegria estar aqui compartilhando coisas boas. É sempre bom, né? A gente compartilhar coisa boa, uma gotinha por vez, é muito bom. Com E eu certeza. estava conversando, estava contando aqui para o pessoal que a gente usa os olhos, né, em várias situações. Só que hoje a gente vai conversar sobre duas questões que, assim, todo mundo fala assim, mas como que a gente pode se beneficiar dos olhos, uma aromaterapia, né, que a gente inala, e isso tudo ainda ajudar aí na nossa alimentação, no nosso organismo todo. E nada como uma profissional para contar para a gente. Então, Ah, eu sei que você é apaixonada pelos olhos também. Quer contar um pouquinho como que você se apaixonou pelos olhos? eu quero, porque eu adoro contar essa história. Bom, apesar de eu ser formada em nutrição, né, e estudar bastante, enfim, ser do meio acadêmico, eu não conhecia os óleos essenciais assim. Eu primeiro vim a conhecer os óleos usando. E aí eu vi os benefícios que eles fizeram para mim, para minha família, e aí eu comecei a querer estudá-los, né? E aí me aprofundar. E aí foi, né? Aí hoje eu já sei bastante, fiz até o curso de aromaterapia e tudo mais, e coloco, né? Eu também, não só na minha vida, mas também na vida dos meus pacientes, eu indico, eu recomendo, porque eles fazem muito bem em vários aspectos. É que aqui a gente vai focar, a gente vai falar bastante, né, de esportes, e aí a gente vai focar o tema, mas eles são ótimos para tudo. Eles são ótimos para a gente respirar melhor, para a gente dormir melhor, para a gente se sentir melhor, estar mais equilibrados emocionalmente. Então é tudo de bom. E eu vou tentar compartilhar um pouco de tudo isso que eu estudei, até eu continuo estudando, né, gente? Eu só estudo, aliás, na verdade, porque cada hora eu acho um estudo novo que eu sou a empolgada, né? Meio nerd, mas tudo bem. Não, mas conhecimento, a gente nunca se para de aprender, a gente estagna, né? E eu É gosto também verdade. muito do que o Confúcio fala. Conhecimento guardado, ele morre. Então, quando a gente estuda muito e consegue compartilhar, ele perpetua. Então, Com certeza. é por isso que a gente está aqui, a gente ensina tudo que a gente sabe e vai compartilhando. Agora sim, eu sei que você adora correr, né? Assim, junto com a sua dia a dia, com os olhos que você tanto gosta, conta um pouquinho para a gente, um pouquinho da sua rotina do dia a dia com os olhos. E assim, o que que você faz um pré-treino, pós-treino? O que que você faz que os olhos ajudam? Mas assim, como uma nutricionista mesmo falando, sabe? Não só como uma atleta. Eu faço isso porque eu sei que beneficia, tem uma ciência por trás, né?
Tem muita ciência por trás. E pegando o gancho do que você falou, que conhecimento a gente compartilha e não engaveta, a gente vê até com uma certa tristeza muitos estudos feitos e que os profissionais muitas vezes não vão lá acessar. Porque não adianta nada a gente saber que o hortelã-pimenta, por exemplo, que é excelente para um desempenho esportivo, mas e foi comprovado por estudo e tem lá todos os parâmetros fisiológicos de percentual de melhora nos atletas, mas se fica lá, né, no acadêmico, se isso a gente não coloca para a pessoa, para o indivíduo, para ele usar na prática. Então você muito bem colocou, como é que eu faço, como é que eu indico? Então é o seguinte, o hortelã-pimenta é um óleo essencial. Eu gosto também do Brit. O Brit é o mix, né? É uma mistura. Que a gente tem o hortelã-pimenta dentro dele também, além de outros óleos. Então, assim, no meu dia a dia, eu uso ele, tá? Então, o meu pré-treino, o que eu faço? Eu pego uma gotinha, coloco na minha mão e inalo. Eu inalo 5 minutos antes dos meus treinos de corrida. E fico lá. Faço minha oração, fico pensando, já refletindo como vai ser meu dia, porque eu treino logo cedo, de manhã. E aí, dou aquelas respiradas fortes, fico ali 5 minutos e vou treinar. Isso melhora o meu desempenho, isso reduz o meu tempo de treino, melhora o meu pace, né? Eu que sou corredora, e eu percebi isso, né? E venho percebendo isso. Aí eu quis ver, né? Mas e aí, aonde vem? Isso tem relatado em estudo. Né? E tem relatado, assim, coisas que são maravilhosas mesmo. A gente fala, gente, como pode abaixar o tempo desse atleta, né? Por exemplo, fazendo treinos de tiros. A gente vê uma melhora muito grande. Eu tenho anotado aqui. Eu vou passar para vocês, porque eu acho fantástico. Enquanto você procura aí, eu só vou explicar para o pessoal que ainda não conhece, tá? O hortelã, ele é um óleo puro, né? Um óleo, ele tem de 20 a 800 ou mais componentes químicos. Quando a gente fala de um blend, são 2 óleos puros juntos, então, em aromaterapia, 1 em 1 não é 2, tá? Os óleos se multiplicam, esses componentes. Então, por isso que um blend, ele é mais completo e daí tem um resultado. Tá tudo comprovado aí, conta para nós. Tá tudo comprovado. Nossa, e o blend do Brit que eu falei para vocês, ele tem vários, tem melaleuca, tem limão, tem cardamomo, o próprio hortelã-pimenta, o eucalipto. Gente, imagina isso tudo junto, cada óleo essencial, às vezes tem uma centena de ativos. Então é maravilhoso, é fantástico. Mas assim, se você usar o hortelã-pimenta, que é um óleo puro, ele também funciona super bem. Tá? Então, assim, inclusive o estudo que eu vou falar agora para vocês foi feito com o hortelã-pimenta, tá bom? Foi um atleta fazendo 4 tiros de 1.000 metros. Ele tinha um repouso de 2 minutos entre esses tiros. E aí, o que foi avaliado? Foi avaliado os tempos desse atleta, mas também a escala de percepção de esforço. Então, o quanto que ele estava cansado, o quanto que ele referiu depois em cada tiro desses, tá? O primeiro e o segundo tempo dele foram medidos esses tempos e ele não tinha inalado o óleo essencial antes, tá? Ele só inalou o óleo essencial, esse foi o protocolo. Ele só inalou depois que ele foi para o terceiro e para o quarto tempo. Então, assim, primeiro e segundo tempo, ele teve aumento desse tempo que ele fez os 1.000 metros. Então, o primeiro ele fez em 4:26, foi o pace dele. O segundo ele fez em 4:30. Isso é ruim se a gente for considerar desempenho, porque o esperado quando a gente quer fazer um treino de tiro para performance, para desempenho, é você sempre reduzir esse pace. Então, no caso dele, ele aumentou. Ele começou forte, foi forte, mas não aguentou, tá? Então, ele foi de 4:26 e 4:30. Ele inalou, e aí, no caso do estudo, ele inalou o hortelã-pimenta, ele inalou esse blend que eu tô falando para vocês, o Brit. Não foi o Peppermint. Eu errei quando eu falei no começo, porque tem um outro estudo que é com Peppermint. Esse ele inalou mesmo o mix, tá? E aí, no meio. Aí, no terceiro tempo dele, sabe quanto ele fez? Lembra o último tempo, 4:30?
O Sim. terceiro ele fez em 4,16. Uau. Aí 2 minutos de repouso, ele já tinha inalado, ele não inalou de novo, tá? Ele inalou só uma vez. Aí o quarto tempo ele baixou para 4,9. Que Gente, isso é bacana. muito. Para quem corre, a gente sabe que isso é muito Na significativo, corrida, um tá? segundo Muito faz mesmo. toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E assim, a gente está falando de 10 segundos desse pace comparado ao primeiro tempo, tá? Hum. E até mais comparado ao segundo tempo, que chegou em 4,30, né? E baixou em 4,9, até mais. E a escala de percepção de esforço dele foi menor no final. Olha que Olha, legal. A escala de percepção de esforço no primeiro e no segundo tempo, ela foi 9 e 10. No primeiro, 9, no segundo, 10. No terceiro e no quarto, ela foi 6. Ou seja, esse uau. atleta estava menos cansado no final. Então, gente, isso, para quem busca desempenho esportivo, para quem quer se sentir bem numa atividade esportiva, é fantástico. Aí você vai falar, mas a gente está falando de um estudo piloto com um atleta. Sim, nesse caso, sim. Só que nós temos. É que esse caso me chamou muita atenção e eu adorei, né? Porque eu sinto isso comigo também. E com pessoas que eu acompanho, tá? Tem bastante. A gente conhece bastante gente que pratica e a gente vê a diferença. Mas também tem mais estudos. Ó, eu também separei um outro para falar para vocês, que foi do Peppermint, né? O do hortelã-pimenta sozinho. E foi um Tá. estudo de 30 indivíduos. Esses 30 indivíduos, ele ficou 15 separados num grupo que a gente chama de experimental e 15 separados num grupo controle. E aí o que aconteceu? Eles tomaram, esse foi ingestão, eles tomaram o hortelã num copo de água, tá? Uma gotinha de hortelã-pimenta. E Uma, aí só uma eles fizeram. perguntinha, desculpa. Ingerir é ok? A gente sabe que a do terra a gente pode, né? Mas eu queria que depois você voltasse nisso um pouquinho para o pessoal entender, tá? Tá. Eu já vou responder como um parênteses, que eu acho que essa pergunta é muito importante. Uhum. Ingerir ok, desde que seja um óleo essencial com qualidade comprovada, procedência comprovada, porque infelizmente a gente tem muita adulteração em óleo essencial. Então é fundamental que seja de uma empresa responsável, que tenha todo o controle de qualidade, que disponibilize uma cromatografia, que é um documento que vai dizer o que tem dentro daquele líquido, e a gente quer o quê? A gente está comprando óleo essencial, a gente quer 100% de óleo essencial, né? É o que a gente espera. Tá? Então, principalmente se a gente for considerar a ingestão, a gente precisa atentar para isso. E se o óleo essencial é de ingestão, porque às vezes o óleo essencial não é de ingestão. Tá? Não são todos os óleos essenciais, não são todas as plantas que são comestíveis. E por isso que não são todos os óleos essenciais que são também comestíveis. Tá? Então é um cuidado que a gente tem que ter, mas estando com uma marca boa nas mãos, você não vai ter problema. Então, voltando ao estudo. Vamos lá. Aí, 30 indivíduos, 15 no grupo controle, 15 no grupo que realmente estava sendo testado, né? E tomou o copo com água com o hortelã-pimenta. Então, eles fizeram essas medições 5 minutos antes, tá? E depois, 60 minutos depois. E fizeram testes físicos. E aí a gente observa que nesses testes físicos, que foram desde saltos verticais, né, deslocamento, o próprio teste ergoespirométrico, que é das trocas de ventilação, tudo que a gente sabe que impacta no desempenho de uma pessoa numa atividade física, eles mediram. E a gente encontrou um resultado, assim, de cada item foi um resultado diferente, mas a gente encontrou até 66% de melhora nesses resultados. Uau! Né, com uma média aí de 30% de melhora. Então, assim, é muito interessante. A gente vê que a gente tem uma percepção que melhora com a gente, com as pessoas que a gente acompanha, e a gente vê isso comprovado também nos estudos científicos. A gente não subestima o poder de uma gotinha, né? Não, de jeito nenhum. Tem muito poder nessas gotinhas.
Aí, Muito bom. assim, tem muita coisa para falar, né? Mas a gente sabe que o tempo é curto. Eu não sei se você tem, se você quiser direcional, eu vou falando, Dedéia, você que sabe. Pode ir falando, eu acho que tá ótimo, é muito conhecimento, não é? E a gente tem metade do tempo ainda, tem 15 minutos. Pode mandar. Então, vamos lá. Uma das coisas também que é importante para uma pessoa que faz atividade física, seja um atleta amador ou profissional, é a questão da recuperação, né? A gente sabe que a gente acaba convivendo com dores, com um sistema que fica sobrecarregado, né? A gente tem mais produção de radicais livres, a gente acaba inflamando mais os nossos sistemas como um todo. Então, quando a gente pensa nisso, na recuperação, não tem como não falar do Copaíba, do óleo essencial de Copaíba. Porque Amo. ele é o meu preferido. Quando me perguntam, eu falo, é ele. Primeiro porque ele tem essa ação sistêmica, né? Ele age em todos os sistemas do nosso corpo, e eu já vou explicar por quê. E segundo, porque ele é do Brasil, né? Ele é nativo Né? daqui, então é maravilhoso. Então, Não, assim, e o são quatro Copaíba. coníferas diferentes, né? É o que Ah, a no gente sabe. caso, no caso do óleo da doTERRA é verdade, são 4, e existe uma inteligência também, né, em relação a isso, que a gente sabe Sim. que dá um perfil bem diferenciado, que é muito legal, né? Não, porque, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma moça que ela é dançarina, né? Ela deve estar por aqui, Sala, e ela tem muitas dores. E eu falei assim, você ainda não está tomando copaíba? Daí ela falou assim, mas eu tenho óleo de copaíba, o óleo graço. Ótimo óleo graço para fazer uma massagem e tal. Mas a gente sabe que o óleo essencial da copaíba, ele acaba tendo muito mais propriedades ali, não é? Ele tem. Os dois são muito bons, mas quando a gente fala de óleo essencial, a gente sabe que a gente tem uma concentração ali de ativos muito interessante, né? Então, uma ação também muito interessante. E falando de copaíba, a gente está falando de uma substância que é o beta-cariofileno. O beta-cariofileno, ele é assim, ele se encaixa nos receptores do nosso organismo todo, né? Porque a gente tem esses receptores, que é o CB2 no corpo todo, né? Então a gente vai ter ação no sistema hepático, no sistema cardiovascular, no sistema imune, no sistema digestório, no sistema nervoso, no sistema respiratório. Então assim, gente, pensa numa coisa que age em tudo, né? E quando a gente está falando de um perfil de inflamação, de que produz mais radicais livres e tudo mais, que é o perfil, né, de quem faz as atividades físicas aí, um atleta, a gente está falando de uma coisa que vale ouro, uma substância que vale ouro para essa pessoa, né? E é um sistema muito novo, que me formei faz tempo, né? Sou velhinha, né, gente? Me formei em 2001. Tá ótimo, tá A linda. gente nem a gente nem falava desse sistema, que é o sistema endocannabinoide, né? A gente não conhecia, a gente não estudou, a gente não sabia. Então isso é muito novo, isso a gente tá se atualizando e está entendendo. Então isso é maravilhoso, porque a gente percebe o quanto que uma substância como o óleo essencial de copaíba pode proteger o nosso organismo, e isso melhora o quê? O que vai proporcionar? Gente, assim, imagina se eu estou falando de todos os sistemas do corpo, o que vai proporcionar? Mas vamos Tudo. focar. Tudo, mas vamos focar. Vamos focar, quer dizer, vai reduzir dores, vai reduzir inflamações, que é, assim, o principal aspecto que eu queria levantar aqui hoje. Então, eu tenho as minhas ites de atleta, né? Eu tenho problema no meu tornozelo, que eu corro há 20 anos, gente. Imagina, 20 anos a pessoinha lá todo dia correndo em cima, né, das estruturas. Não tem estrutura que aguente. Então, realmente, inflama, dói. E é um aliado muito grande. Quando eu tô no meu estágio de, tá doendo, o que eu faço? Eu tomo 3 gotinhas de copaíba todo dia após as refeições principais. Então, eu pego uma colher, vou explicar uma técnica para vocês que eu prefiro, tá? Eu também tomo óleo essencial assim no copo com água.
Mas eu prefiro, quando é assim para tratamento, eu gosto de tomar na colher. Então eu pego um copo de água, pego a colher, ponho uma colher de sopa assim na água, pingo 3 gotinhas de copaíba, ponho na boca e tomo. É assim que eu faço. Após as refeições, para garantir que meu estômago vai estar lá protegido. E aí eu fico sem dor. Em 2 dias eu já tô sem dor, gente. É assim. Essa técnica da pós ou as refeições, né? Que você falou, é bem nutricionista falando. Meu estômago já está protegido, né? É, mas Porque depende do que você quer. Porque às vezes também a indicação de tomar o óleo é em jejum. Depende muito do que você precisa fazer. tá, muito bom. E eu também vi um estudo da Copaíba com canabinoide, é assim que fala? Que vem da maconha, né? Que é um estudo que está em voga aí, todo mundo tomando, só que a nossa Copaíba ela é 70 vezes mais potente do que o canabinoide. Então, esses Então, receptores mas você sabe que as pessoas fazem confusão da ideia com isso, porque assim, não é o mesmo receptor. Então a gente não tem um efeito alucinógeno, nada, no caso da copaíba, porque o receptor Obrigada, é Raquel. outro. Ah, O receptor é outro, né? É o CB1 que tem esses efeitos mais alucinógenos e tudo mais. O CB2 é onde a copaíba vai se ligar ali, né? No caso, o beta-cariofileno, que é a substância que a gente tem esse receptor no corpo todo que eu falei. O mecanismo de ação e de absorção, ele é diferente. Mas legal você lembrar, porque as pessoas às vezes não, a confundem. gente tem um estudo disso, depois eu vou compartilhar, tá? Que fala os receptores e você vai entender melhor que eu, que com os slides eu não sei falar muito. Agora, com essas dicas todas, agora eu vou entender melhor, mas eu vou Ai, compartilhar. manda pra mim, que eu gosto de receber estudo. Aí eu leio, a gente fala A dele. gente compartilha tudo. Com certeza. Então, depois do treino, para não ter dor, Copaíba. Sim, sim. E aí também tem os óleos que eu também uso, né? E indico que são para uso tópico, massagens. E aí tem vários que ajudam também. Um que eu gosto bastante é o Manjerona. Eu estou tentando contribuir com o que assim é menos falado, né, Dedéia? Porque a gente sabe também tem outro mix que é um mix que é maravilhoso, que é o Deep Blue. Eu conheci os óleos essenciais usando o Deep Blue, porque eu era uma pessoa travada. Eu era uma pessoa que assim, eu vivia com torcicolo e com dor de cabeça. E depois que eu usei o Deep Blue, eu nunca mais tive, né? Assim, para não dizer que eu nunca mais tive dor de cabeça, eu tive uma frequência assim muito menor. É muito raro eu ter uma dor de cabeça hoje, porque a minha dor de cabeça é mais tensional, né? Era, né? Porque ela não me pertence mais. Ai, que lindo! Eu adoro isso. Não, o Deep Blue eu falo que é o nosso São Tomé, né? Que assim é usar para crer, né? Mas a manjerona, eu gostei de saber o que que tem na manjerona que ajuda aí no pós-treino. A manjerona, ela tem um efeito anti-inflamatório também maravilhoso, relaxante. Então, eu uso a manjerona no meu creme corporal do dia a dia. Tá? Então, ela, além dela dar essa sensação também de bem-estar, de acalmar a gente, ela tem esse efeito anti-inflamatório. Então, eu uso associada a copaíba. Né? Assim, para o dia a dia eu uso, porque o Deep Blue eu acabo usando mais na dor mesmo. Quando eu não estou legal, eu vou lá, localmente eu acabo usando. Mas o meu dia a dia eu acabo usando bastante esses dois, né? Eu acho que eles são maravilhosos. Muito bom, muito bom. Essa questão respiratória, né, de atletas, de esporte, que muitas vezes demanda muito da respiração. Né? Todo o esporte aí começa com uma boa respiração. Ah, com o Breeds, que a gente já viu aí, ou o hortelã, ele vai aumentar a capacidade pulmonar em 30%. E isso, ao longo do tempo, o que que isso traz para a gente?
né? Porque Olha, muitas eu vou pessoas até perguntam, dizer para os você, ó, óleos são bons. Dedéia. No estudo aqui que eu levantei, daqueles 30 indivíduos, os parâmetros de respiração, a gente observou melhora, depende do parâmetro, tá? Mas foi de 35% a 66%. É um número maior do que os 30% que a gente fala. É maravilhoso. É maravilhoso. Realmente a gente percebe isso na hora. Inclusive, a dica do dia. A gente tem que usar Bora. máscara quando a gente sai de casa, né, pessoal? Eu tô treinando de máscara. Olha o desafio, hein, da pessoa correr de máscara. Estou fazendo isso e está sendo possível. O que eu coloco na minha máscara? O que vocês acham? Deep Blue. Gotinhas de Deep Blue. Não. Não, Deep Blue Eu não, coloco Brit. esse cara aqui, o Brit. Ou o Peppermint, né? O hortelã. Mas eu coloco mais o Brit. É uma baita ajuda. Porque quando a gente põe a máscara, a gente se sente sufocando, não é? E aí, Sim. com o óleo essencial, eu não pingo assim exatamente onde fica o nariz. Eu pingo no cantinho da máscara. Eu pingo uma gotinha aqui e uma gotinha aqui. Mas eu sou usuária, assim, né? Eu tô acostumada. Para quem não é ainda, eu indico uma gotinha só. Eu uso duas porque eu tô É muito acostumada. boa essa dica. E eu também fiz um spray com On Guard, que eu borrifo quando eu chego da rua, borrifo na máscara para matar as ameaças ambientais, né? Então, para Muito bom, eu não tinha evitar, pensado nisso. Ótima eu borrifo dica, também vou e deixo fazer. no sol. Legal. Muito Lembrando que a bom. gente faz o borrifador com álcool de cereais, né? A gente pode fazer uma proporção de 70-30, álcool de cereais 70-30 água, ou a gente pode fazer 100% álcool de cereais e botar as Sim, gotinhas do óleo essencial, que fica melhor. Melhor do que diluir só sim. com Não, é água. muito bacana. O On Guard ajuda em mais alguma questão aí de esporte? Porque nessa. Ajuda. Olha, o On Guard é um óleo essencial que eu uso muito no difusor e pensando em recuperação também, né? Pensando em todo esse sistema desgastado do atleta, ele ajuda bastante na recuperação, na imunidade. Então é importante ter no dia a dia também aí no protocolo de um atleta. Outra coisa que a gente não falou que eu lembrei agora, que é muito importante para desempenho físico, é sono. Gente, quem não dorme bem, não desempenha bem nada na vida, incluindo nas atividades esportivas, né? Então, isso tem sido usado. É muito legal a gente ver como os times estão aderindo, né? Quando a gente vê, por exemplo, o Alessandro Fromer falando dos atletas lá do Palmeiras, isso faz parte do protocolo deles lá, né? Os óleos essenciais de treino. Eu fico muito feliz. E lavanda é um dos óleos essenciais, faz parte do protocolo deles. Lavanda, cedro, que ajudam muito no sono, né? Esses atletas a dormirem melhor, a terem um desempenho esportivo melhor, porque o sono também, ele vai atuar em todos os nossos sistemas do corpo. Se a gente não, hormônios, né? Produção de hormônios, tudo. Se a gente não dorme bem, a gente não faz nada bem. Então também é outra coisa A importante pra gente primeira falar. passo, né? Dormir bem. É, Primeiro passo. com certeza. Uma curiosidade, Kelly, quando a gente faz a alimentação nos olhos, você vai fazer uma vitamina de manhã, né? Pingar um óleo ali, ele ajuda na nutrição? Com certeza, tá? Porque ele vai ter aqueles efeitos terapêuticos que a gente espera pela maior parte dos monoterpenos, principalmente, que tem ali, né? E que vão agir Uhum. dentro do nosso organismo. Os alimentos, né? Se a gente for falar das frutas, dos vegetais, das ervas, dos temperos, esses alimentos, eles também são fontes de óleos essenciais, né? Naturalmente, eles Uhum. têm ali no alimento. É que a gente sabe que existe uma diferença grande de concentração. Quando a gente está falando de um alimento, a gente está falando de uma concentração infimamente menor do que quando a gente vai para um óleo essencial, né? Que é aquela relação que a gente faz. Puxa, quanto de peso de lavanda que eu preciso ter para tirar um frasquinho de 15 ml de óleo essencial de lavanda? Preciso de um caminhão de lavanda, né? É, é muito. Então, ninguém come um caminhão de lavanda.
Então, essa a proporção, só para as pessoas entenderem. Mas é claro que os alimentos também têm, e a gente se beneficia deles também, mesmo na pequena quantidade que tem nos alimentos. Né? E aí a gente pode, da mesma forma que a gente suplementa vitaminas, né, minerais, a gente também pode suplementar os óleos. E aí uma forma de usar é num shake de manhã, no seu cereal, enfim, no seu iogurte. Você pode adicionar as gotinhas, fica uma delícia. Até em sobremesas. Eu outro dia postei num canal aqui de Sorocaba, no shopping cidade, eles pediram para eu fazer uma receita de Dia das Mães. Eu fiz uma receita de mousse de limão siciliano com tangerina. Eu fiz com óleo essencial, gente. Pensa numa coisa gostosa. É muito bom. Eu adoro quando pedem para eu fazer receita para publicar, porque aí eu faço e como também, né? Assim, mas lembrando que a gente não pode aquecer óleo essencial, que ele perde propriedade terapêutica, tá? Então, quando a gente Sim. vai pôr numa comida quente, eu também faço, tá? Eu faço também carne de panela com óleo essencial, eu faço. Mas aí eu adiciono o óleo essencial depois. Quando já está na temperatura de levar a boca, a mesa que a gente vai comer, eu misturo ali e finalizo com ele. Caponata com óleo Fica muito essencial também, gente, maravilhoso. Eu vou aqui na cozinha. Uma última dica aqui, que daqui a pouco a gente vai chamar nossa atleta agora para ver tudo isso na teoria como é na prática, né? Oba! A Raquel está aqui nos esperando. Hoje me perguntaram falta de apetite, para aumentar o apetite. Alguma dica? Para aumentar o apetite, tem. Agora a minha cabeça precisa funcionar. Para aumentar o apetite. Hum. Eu Então, já li pensa, sobre isso, mas eu não lembro. Não lembro. Porque geralmente, gente, as pessoas que eu atendo, elas têm muito apetite. Então, para diminuir o apetite, eu sei vários. Para aumentar o apetite, eu até sei, mas eu não lembro. não, é uma moça que ela está fazendo alimentação para pets. Então, tem alguns Ah, fatores. É bem legal. Mas depois a gente conversa mais. pode deixar que eu vou anotar aqui e eu vou passar essa informação para você depois, se alguém quiser, você compartilha. A gente Mas que compartilha. tem, que eu lembro que tem. Gratidão, querida, muito. Eu queria ficar aqui conversando um monte, mas a gente vai chamar um pouquinho a Raquel aqui, que ela está ávida aqui para contar um pouquinho dos olhos. E a gente Claro, marca outras para falar de muitos outros assuntos, porque nutrição tem tudo a ver com todo esse bem-estar que os olhos traz, né? com certeza. Obrigada pelo convite, viu? Um beijo para Obrigada. todos que eu conheço aí que está participando da live. Um abração para todos que eu não conheço também. Espero que vocês tenham Vamos gostado. E vem a Raquel. ver, Eu Raquel. desligo Eu aqui, vou como pedir é que a para gente faz? você isso, desliga nesse xizinho em cima do seu quadradinho aí, que eu chamo a Raquel, Beleza. tá? Beijo. Beijo! Raquel, oi, cadê você, amor? Me chama aqui. Está chegando nossa atleta Bodybird. Muito bem-vinda! Tudo bom? Olá! Nossa, que apresentação da Kelly, hein? Que linda! Não é gostoso? Tanto conhecimento e compartilhando tudo aqui com a gente. A gente vai aqui meio na intuição e vai dando certo com os olhinhos, que os olhinhos conversam muito com a gente, né? Então, Sim, quando você pega assim a sua caixinha e fala assim, ah, que olha o que eu quero hoje, né? Que se você não está muito decidido com alguma coisa, ele vai falar assim, ah, você está precisando desse hoje e vamos embora. Mas quando a gente tem todo esse conhecimento por trás, daí a gente vai e escolhe aquele óleo mesmo que a gente está precisando. Mas, Raquel, muito é, obrigada pelo vir aqui com a gente para fazer esse depoimento e essa compartilhar esse seu momento com os olhos, que é muito bacana. Eu queria primeiro que você contasse para a gente qual que é essa sua história com Bodybird e depois como que esses olhinhos
encaixou nesse mundo todo? Conta pra gente. O bodyboard é meu, meu coração bate mais forte, assim, né? Não tem nem como explicar, não consigo ficar longe. Mas essa chegada dos olhos na minha vida e no bodyboard foi muito legal, porque, como a Kelly citou, a gente sente na pele. Então não é você primeiro conhecer os olhos para depois sentir, não, a gente sente. E depois você vai se aprofundar para entender como é que gerou aquele resultado, como é que te deixou, né? Que te deixou daquela forma. E eu conheci o hortelã-pimenta também, foi meu primeiro, né? Foi meu óleo de boas-vindas. Né? E é ele que abre, assim, Conta o campeonato, como que foi. Então, no campeonato, quando eu fui para o Rio, ano passado, correr o Rio Delas, o brasileiro, a Adélia me recepcionou com uns tubinhos maravilhosos, assim, ó, desses rolons de hortelã-pimenta. E eu usei esses tubinhos nas minhas adversárias, porque eu tava tão nervosa que eu não usei em mim. Eu usei nas minhas amigas. Então, na minha bateria, eu fiquei nervosa e eu não me dei muito bem. Mas as meninas que eu usei, que foi por acaso a Jo, que tá aqui assistindo, eu vi ela entrando. Ela usou, ela surfou muito bem, ela foi campeã. Eu não, ó, eu desconfio, não, ela vai poder dizer pra gente, né? Mas eu acho que o olhinho fez um efeito, né, Jo? Ela falou que eu amei. O mar tava grande, ela surfou muito bem, ela deu um show de bodyboard. E Muito a outra menina que ficou em segundo, também a Francis, eu também passei o olhinho nela. E ela também deu um show, as duas arrasaram. E a campeã amadora, que é a Isa eu não vi se ela entrou aqui também. A Isa também usou e se deu super bem. Então, ó, a Jo tá confirmando aqui já. sim. Então, no sul brasileiro, que foi o próximo que teve, eu já fui com o meu hortelã-pimenta na bolsa. Ficou ali do meu lado o campeonato inteiro e deu muito boa sorte, deu muito efeito bom, a performance foi ótima e o resultado foi campeã, né? Muito bom, muito bom. E como que você passou para assim, a hora que você foi cair no mar, né? A Kelly falou como ela usa. Como que você usou os olhos no pré? Eu gosto, eu gosto de passar ele na nuca, porque a gente consegue, né? É pertinho aqui, já chega no nosso nariz, já vai para o sistema límbico aqui, o efeito é rapidinho. E eu também gosto de passar nas mãos, na palma das mãos, o rolon mesmo. Quando eu tenho puro, melhor, mas na praia eu acabo só levando o rolon. Aí eu passo na palma das mãos, faço uma conchinha ali quando a gente está na concentração. Antes de entrar na bateria, colocando o pé de pato, ó, coloca aqui na mão, faz umas 5 respirações profundas e vai. Ele te dá foco, ele não dá, não é só abrir as vias aéreas, né? Ele dá o foco. Então a gente já faz aquela oração antes de entrar no mar, com o foco e com o plus, que faz toda a diferença. Muito bom, que bacana, e bacana. E depois da bateria, né? Você fica lá alguns minutos e quando sai, como que tá o corpo, como que é nessa pós a bateria, o nervosismo? Tem algumas dicas aí para compartilhar? Sim, depois nesse evento do Rio mesmo, que foi na Barra da Tijuca, a Jo pode confirmar, e o mar tava uma correnteza sinistra. Eu saí de lá com as duas panturrilhas travadas, tinha massagista, tinha tudo lá fora, mas eu vou te falar que a melhor coisa é fazer um rolonzinho desse também. Eu adoro os rolons, eu sou fã deles. E eu acho que para quase tudo é o que fecha, porque no rolon vai o quê? Vai óleo de coco e a misturinha. Então a misturinha do pós-treino que eu gosto muito é o Deep Blue. Cadê? Aqui, ó. Ele é uma misturinha que quem conhece Tiger Balm, essas coisas vai entender. Ele tem um cheiro canforado, tem um cheiro tipo de um gelol, só que muito mais potente e é puro. Essa é a diferença, né? Então eu gosto de fazer, eu coloco no meu rolon 20 gotinhas dele pra ficar bem power, porque depois do treino a gente sai daquele jeito. Então é um rolon de 10 ml. Eu gosto de pôr 10 gotinhas de copaíba também junto.
que é anti-inflamatório, né? Como a Kelly falou ali antes. E, às vezes, eu coloco umas de hortelã-pimenta também. Porque ele também dá uma ajudada, ele dá aquela relaxada na hora, né? O Deep Blue faz aquela analgesia. E a copaíba já vai trabalhando como anti-inflamatório na recuperação dos tecidos. Muito bom, muito bom. Daí a gente é muito bacana, a gente quer receber a nutricionista que coloca tudo na prática e depois a atleta que faz tudo isso na prática mesmo. Foi na intuição, mas super dá resultado. Isso é Sim, o sim. mais mágico dos olhos, né? Porque tem estudo, eu vejo que a Raquel estuda bastante, né? Está sempre querendo aprender mais, mais e mais. Já está aí com o seu certificado de aromaterapeuta, parabéns, muito linda. Obrigada. Mas é tanta informação, né, Dedéia, que a gente quer. Cada dia é uma novidade, cada dia você descobre que é uma coisinha a mais que você vai deixar de se incomodar na tua vida. É uma coisa que vai ficar mais leve. Sim. Então não tem como não ir atrás, não tem como não compartilhar, não tem como guardar. Né? Lembra, depois que começo do ano, né, que a gente teve lá em Florianópolis, que falou assim, essa caixinha, mas pode usar? Eu falei assim, sim, é para compartilhar, os olhos não nos pertencem. A gente Sim, tem que compartilhar os olhinhos porque a gente quer que todo mundo fique bem, assim como nós, né? sim, é bem isso. E conta mais essa experiência toda aí de preparatório, de atleta com os olhos, ou a Raquel, como que a Raquel veredou aí todo para esse lado dos olhos, que tá um furacão, é uma delícia. Ó, ó o arsenal aqui, ó. Esse aqui é meu fiel companheiro de dias, noites. Ele não. Esses dias a Lele derrubou ele no chão. Eu fiquei, ó, desesperada que ele não ia funcionar, mas não teve problema nenhum. Ela já derrubou algumas vezes, né? Que ela é um furacãozinho. Mas à noite eu gosto de usar bastante a lavanda, o frankincense, que é o olíbano, que é um óleo muito bom também para dar aquele sono mesmo restaurador. O outro que a Dedeia me apresentou, que eu não deixei ela sair lá de casa com óleo, foi o Lang Lang, que também regenera, né? Dá um sono bem restaurador, além de ter outras propriedades. E Pode o On contar, Guard. pode Hã? contar. Pode contar. Cleópatra já usava, era o segredo da Cleópatra. Conta, Que o Lang Lang é afrodisíaco também, ele dá não uma é? apimentadinha, também O eleva o quarto do nosso. casal é lavanda que usa? Casal não é muito legal usar lavanda. Eu já passei isso para algumas pessoas, que a lavanda é bom quando você está sozinho, fazer aquela massagem nos pés com óleo de coco, mas no quarto do casal bota o Ylang Ylang, que vai ficar mais tranquilo, senão a lavanda acalma tudo. Muito bom. Dizem que Cleópatra não era tão bonita, né? E os homens caíam matando em cima dela. Eu acho que o segredo era o ilang-ilang que ela já usava. É. Eu até passei o Ylang Ylang antes da apresentação aqui, ó. Aprendi Né? direitinho. Chama atenção. É bacana falar que o afrodisíaco não é só para questão de sexo, né? O Sim, afrodisíaco é para quando a gente quer chamar atenção. sim. Então, se a gente vai fazer uma palestra, se a gente vai estar aqui falando com todo. Ó, peraí, a Simone falou que derrubou o meu. Ah, já passou. Enfim, e o afrodisíaco é para quando a gente quer chamar atenção. Então, você vai para uma festa, quer chamar atenção, você vai dar uma palestra, você vai para onde você for, e o Lang Lang vai te ajudar, porque seu libido vai estar trabalhado, né? O Sim. libido trabalha o sexo, mas também trabalha outras coisas. Manda mais. É. Ó, já puseram O Lang On Lang Guard, ó. Já tô aqui com ele na mão também, ó. Esse aqui pro pós-treino, ainda voltando lá na recuperação. O On Guard, ele cuida da nossa imunidade. Então, a gente fica, às vezes, nos outros esportes também. Mas no surf, é muito puxado. Porque a gente vai pra praia, normalmente o campeonato começa às 8 da manhã e acaba às 6 da tarde. Então, você fica o dia inteiro, você entra na água, você sai, você troca de roupa molhada. Às vezes tá chovendo, às vezes tem vento. Então, né, e adrenalina mil. Então, o On Guard ele vai ajudar na parte do nosso sistema imunitário.
a dar aquela reativada e a recuperar, né? A recuperar mesmo o corpo, quando a gente vai dar aquela descansada, comer depois. Então, o On Guard é um que não dá pra viver sem. E a Kelly deu a dica ali do spray, né? Super legal também. De colocar as Sim, gotinhas do On Guard no spray e na máscara para antiviral. A gente tá sim. usando aqui, a gente fez o sprayzinho aqui em casa com álcool de cereais e o On Guard e tudo que vem do mercado, tudo que vem de fora, vai Eu também. pro tudo com On Guard. Faz É assim, ó. muito bom. Ah, o Faz um sprayzinho. spray. Lembra que é sempre vidro, tá, pessoal? A gente vai fazer uma aulinha depois de fazer produtinhos, tá? Então Tá. aguardem. Mas essa dica do On Guard é bem legal. O meu É, não sai de perto nunca, né? não, né? O On Guard não dá pra faltar. E o outro, deixa eu ver, o limão também, que eu achei bem legal, porque eu não sei vocês, mas eu, quando eu vou para um evento assim, o meu estômago, ele às vezes não acorda legal. Dá aquele nervoso, aquelas, né, aquelas borbulhas, aquele negócio assim. E aí você às vezes nem quer comer direito. Então, põe uma gotinha de limão na água ali, que além de ele dar esse up no humor, né? Que ele é um cítrico, então ele tem limoneno, ele dá bastante, dá uma ativada, assim, uma melhorada no nosso humor, e ele acalma o estômago. Ele já cai ali, já dá aquela acalmada, já muda tudo. Fica tudo mais tranquilo. Adorei a Então, dica. então eu acho que combinado, assim, o kit pro atleta, que eu diria é limão, hortelã-pimenta, o brief, que a Kelly falou bastante também, que tem hortelã-pimenta, né? E Uhum. esses estudos, eu acho que eu andei vendo alguns estudos bem parecidos com os dela, né? Inclusive do treinador ali do Palmeiras, né? O fisiologista do Palmeiras. Ótimos. Ele deu uma palestra esses dias muito boa, que ele falou do CBD, comparando o CBD com canabidiol, então o óleo de copaíba com efeitos para artrite, para artrose, para dores reumáticas e dores crônicas. Então, tem vários estudos que estão saindo agora comparando a copaíba com o canabidiol, né? Sim. Então, nesse kitzinho, diz a ideia. Não, estou confirmando, sim. A É. copaíba é 70 vezes mais eficaz nesses quesitos. Tá? Eu vou compartilhar os slides depois lá no grupo. É. Então, nesse kitzinho aí do atleta, eu colocaria no pré-treino o limão, o brief e o hortelã-pimenta. No pós-treino, um Deep Blue com copaíba e o On Guard. E para descansar, uma lavanda, uma lavandinha, se tiver sozinha. Se não, pode ir de Lang Lang. Ó, a gente está com gente lá na Nova Zelândia, tá aqui, ó. Milton Rocha. Ei, que Bem-vindo. legal. Tá bacana. Então, e o Brits, mais alguma dica que você É, usa assim, como atleta? Porque às vezes o atleta não é só aquele momento da competição, né? sim, sim. No dia a Então, dia. tem o dia a dia, tipo, uma atleta fica parada dentro de casa agora sem poder se mexer, você deve estar Socorro, né? Subindo parede. A gente tá fazendo Cooper na usando escada do todos prédio os aqui. olhos, usando todos os olhos, porque os músculos, É, né? Então, qual que é uma dica de atleta para quem está dentro de casa agora? eu tô usando direto assim o Wide Orange, tá? Com manjericão. Que o Por manjericão que ele que dá você uma escolheu ele? acalmada, né? O manjericão, eu conheço ele como óleo da coragem, tá? Que ele é um óleo assim que ajuda bastante na coragem. Eu uso bastante o manjericão de manhã. Não sei se ele acalmou, mas eu ando mais tranquilinha. Eu acho que ele então é essa coragem, talvez por tudo que a gente tá passando, mas o manjericão com o White Orange eu acho que dá um efeito muito bom, assim, ó. Que, Muito ba- bom. que É, bacana. uso bastante. O frankincense, né, à noite também é muito bom, o olíbano.
Sim, esse é o Rei dos Olhos, né? Para É, quem não conhece ainda, um pouquinho da história, né? Que a gente vai contar daqui a pouquinho. Deixa eu deixar já o convite aqui para todo mundo que quiser conhecer mais sobre os olhos, como que funciona cada um, a história da aromaterapia, como que a gente usa direitinho. A gente vai fazer uma aula online no Zoom, tá? Eu vou passar o contato aqui embaixo. É só vocês clicarem aqui e entrar na sala que a gente vai dar continuidade, tá? Que a aqui a gente tem Copaiba é mais 10. maravilhosa, o Milton falou ali. Ah, entrou o link ali, ó, do Zoom. Isso, tá? É só copiar aqui o link, tem a senha aí, a gente vai falar um pouquinho mais como que usa, como que os olhos atuam na gente, por que que eles são tão eficazes, né? Quando a gente a aromaterapia, basta a gente inalar, né? Que leva esses componentes químicos para o nosso neocórtex e ali dispara para o nosso sistema límbico. E isso que traz todos esses benefícios, e a gente vai contar um pouquinho mais. Conta mais, Raquel. Uma coisa que é legal falar que tem muita gente olha os vidrinhos, né? Esses dias até uma amiga minha veio falar que ela usou a lavanda em uma semana, gente. Eu falei, gente, como assim? Que muita gente não é que eu acho que tá subindo assim, os olhos estão falando muito dos olhos e às vezes falta algumas informações a mais, uns detalhes, né? Que o óleo de coco ou outro óleo vegetal, qualquer óleo vegetal, além de diluir o óleo essencial, ele ajuda o óleo a penetrar na nossa pele e aí para nossa corrente sanguínea de uma maneira que ele não evapore e a gente consiga absorver totalmente o efeito dele. Porque puros, você vai gastar uma quantidade enorme. Se você for passar, por exemplo, a lavanda pura no seu pé, você vai gastar uma quantidade enorme e talvez a absorção não seja tão boa, porque eles são altamente voláteis. Então você põe na pele e o óleo vai embora. Por isso os rolons, né? Que é muito bom. Você faz o rolonzinho ali, já tá na proporção certa, na diluição certa, e ainda vai fazendo aquela massagenzinha, né? E é muito bom. Eu acho Exatamente. que o rolon Aromaterapia, menos é mais, sempre. é, é. E sem contar que a gente acaba se cuidando mais, né, gente? Porque passa um olhinho aqui, passa um olhinho ali. Meu pé era um pé de, imagina, surfista com o pé de pato o dia inteiro no pé. Socorro! Aí depois dos olhos, você passa os olhozinhos ali, o pé fica com outra textura. Fica com outra textura. É Né? completamente diferente. Além do efeito sistêmico que a gente tem, o efeito na pele mesmo ali. Sim, sim. A gente, essa parte de pele, tem toda a parte de estética que os olhos são usados, né? É, Então, ele realmente trata a nossa pele para é. manchas, etc. Mas isso é um outro capítulo que a gente vai falar amanhã. Amanhã a gente vai ter a É, estética aqui junto com a gente para conhecer um pouquinho mais, tá? Ah, a gente ainda tem 5 minutinhos. tá. Eu tirei meu melasma, gente, que eu fiquei com muito melasma na gravidez. Não vou falar detalhes que amanhã elas vão contar, mas eu só vou deixar a letra A aqui. Eu fiquei cheia de curiosidade. melasma. É, eu fiquei cheia de melasma porque eu fazia stand-up, né? Ia nadar na gravidez. E mancha pra caramba, é muito hormônio. E saiu tudo lá. Saiu tudinho, foi Parabéns. só com óleo, não foi nada de. Tentaram me falar de uns tratamentos de ácido, não sei o que. Eu falei, não, porque eu vou pro sol, não vai ter jeito. E aí os óleozinhos só à noite ali, o efeito muito bom. Muito maravilhoso. E bom pro cabelo também, né? Tudo, pra tudo. O cabelo tá com efeito quarentena agora também, né? Meu cabelo nunca foi tão bom assim. 40, 60 dias sem água, salgada, tudo. Não tem um frizz, ó. A Gerando é prancha, muito bom. coitadinha. A gente vai dar essas dicas depois. Bom, gente, a gente vai entrar lá no Zoom, tá? Eu agradeço aí. Não sei se tem perguntas. Quer falar mais alguma coisa, Kel? Mais alguma coisa? Depois eu mando os artigos também que a Kelly falou. A Kelly manda alguns e eu tenho mais alguns aqui para mandar, quem quiser saber. Que tem um que fala bastante da. Ela citou ali o da corrida, né? Mas uma coisa bem interessante é que ele prolonga o nosso tempo de treino, melhora o tempo e diminui a fadiga muscular.
Isso eu achei muito legal. Então você fica mais tempo ali e consegue ter um desempenho melhor a longo prazo. Isso é muito bacana, né? Porque Isso é depois muito do treino bacana. você tá com a língua no pé e com os olhinhos parece que não, né? Eu vou criar vergonha na cara agora e vou voltar a fazer treino de alguma coisa. Já tá com a prancha aí, hein, Dedéia? Tá. Dedéia foi lá pra casa e saiu com o bodyboard embaixo do braço. E ela fica aqui na sala do meu lado para eu ficar olhando para ela todo dia. Tem que levar pra água. Eu levei um dia, uma vez, foi o tempo para eu chegar aqui, fui para o fim de semana, e no outro fim de semana que a gente ia voltar, veio a pandemia e não pude mais. Mas Sim, ela já sim. foi para a água, ela já foi para a água. Mas já rendeu, né? Olha só, eu saí apaixonada pelos olhos e ela saiu motivada a voltar a surfar de bodyboard. Acho que rendeu, né? Foi ótimo. Foi uma troca boa. Perfeita, perfeita. Né? A gente não pode deixar de ter um hobby que é muito importante. E na água, com bodyboard, voltei à adolescência. Maravilhoso. É. Isso aí, isso aí. Muita gratidão, Dedéia, por Gratidão, tudo. gratidão eu. É uma delícia estar a gente junto aqui, conectando, aprendendo, ensinando. E é uma troca contínua. E vai ter muito mais. Está só É, começando, viu? é. Agora, quem quiser assistir a nosso Zoom, corre lá que a gente vai preparar a nossa aulinha. Bora, Kel. Vamos lá? Vejo vocês lá, galera. Beijo. Anota o link aí, vamos lá. Obrigada pela Tá. participação. Obrigada, gratidão a Beijos. todos. Beijos.